Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. Eu quero aproveitar o programa de hoje e chamar a atenção das famílias. Porque eu um dia decepcionei a minha família. Um dia eu fiz os meus pais sofrerem, eu fiz os meus pais gemerem. Eles me projetaram, eles pensaram que estavam me projetando para uma vida digna, e quando eles descobriram que eu estava no vício do crack, parece que o mundo desabou na cabeça deles. E eu sou sincero em falar que a última pessoa desse mundo que eu poderia decepcionar seriam os meus pais. Mas os vícios, as drogas, me levaram a fazer isso. E só tinha um jeito dos meus pais ou da minha família sentir prazer na minha vida, em mim, era eu estando curado. Hoje, os meus pais têm prazer. Hoje a minha família tem prazer. Porque sabe o que Deus fez, sabe o que aconteceu na minha vida. Eu sei que tem famílias agora acompanhando o programa que não têm tido nenhum prazer, nem na vida. Por conta do vício, é só dor, é só tristeza, é só angústia, é só decepções. Mas eu vou colocar a minha história, meu testemunho, para você entender o seguinte: se Deus curou o formigone, vai curar o meu filho, vai curar você que está no vício. Se funcionou esse tratamento para mim, vai funcionar para você. Eu queria que você prestasse atenção nessa história, nesse testemunho. Eu contando com alguns detalhes a minha história, o processo da minha cura, como eu venci os vícios. Vamos acompanhar. Usávamos muita droga junto, as drogas, todos os tipos. Ele sempre foi muito esforçado, uma criança bem ativa. Que doidura que é essa, cara? Tem que voltar um filme, né, rapaz? Anos? Não é? A gente vinha cheirar aqui direto. Esticava em cima da carteira mesmo, botava a carteira, botava. Era mesmo. Quantas noites aqui? Saber aonde seu filho anda, com quem que ele anda. Entrar na droga pra quê? Pra demonstrar o quê? Porque ele era muito assim de ir atrás de pipa, vivia todo machucado. Não por obrigação, mas assim, meus pais sempre incentivaram a gente a fazer coisas. Então, naquela época ele fez datilografia e logo depois ele começou esse curso relacionado à marcenaria para aprender, para ter uma profissão. O vício, ele começa por uma brincadeira, na sua maioria. E eu comecei com a molecada, com a turma da escola, meninos da rua, que éramos amigos. Nós começamos com a cola de sapateiro, até porque eu já trabalhava com a cola. O solvente, ele produz dano, né? Assim, ele às vezes altera significativamente o cérebro, às vezes deteriora o sistema nervoso central, ele é uma substância perigosa, né? Quando a droga é apresentada, então a gente recebe aquela informação de que vamos ter uma brisa. Essa foi a informação que eu recebi, que eu teria uma brisa, que eu teria uma viagem. Em casa ninguém sabia, nós não desconfiávamos de nada, porque era muito natural, ele trabalhava, ia para a escola, voltava para casa. Realmente deu aquela brisa que ele disse, aquela loucura, o coração palpitava na hora de ir embora. No final, tinha um terreno, para a gente sair na rua, tinha um muro. Descemos correndo, estava louco já, e eu parei em cima do muro. Eu só lembro que eu parei em cima do muro
e a calçada lá embaixo, a rua, e eu olhei lá na frente e não vi mais nada. De repente chegou a moça, o chefe dele lá, com ele, todo machucado, que disse que ele pulou o muro e caiu de boca no asfalto. Quebrou o nariz, quebrou a boca. Aquele mês eu em casa, de repouso, eu falei assim, nunca mais eu quero essa viagem. E voltei à escola profissionalizante, voltei com aqueles amigos e um pouquinho num dia, um pouquinho em outro, a gente começou a cheirar a cola, baforar a cola todo dia. E isso já foi sendo levado para a escola, aí vinha o cigarro, aí foi quando eu aprendi a dar a primeira tragada no cigarro. Ela normalmente é uma porta de entrada, é uma droga de entrada. Ela vai, quanto mais precocemente a criança começar a experimentar com solvente, por exemplo, maior a chance dela ir para outra droga, quer seja cigarro, quer seja álcool, quer seja maconha ou até mesmo a cocaína, né? Isso pode ser encontrado em qualquer camada social, em qualquer idade, com qualquer família, de qualquer classe. Só queria saber do momento, o que vai dar? E nunca imaginando que um dia eu pudesse ser escravo daquilo. Saí da escola profissionalizante, depois de uns meses, e entrei no meu primeiro emprego de fato ali, que foi numa fábrica de piscinas. Aí eu aprendi a fumar maconha, eu aprendi a baforar o thinner, eu aprendi a baforar a resina, que eram produtos mais fortes, e querendo sentir naturalmente uma sensação maior. Uma substância puxa a outra, um prazer puxa o outro. E o prazer, muitas vezes, fala mais alto do que as drogas em si. Saber aonde seu filho anda, com quem que ele anda, né? O que ele está fazendo, como é que está o desempenho dele na escola, né? O que está acontecendo com ele quando ele não está na sua casa. Nunca pensei que fosse isso mesmo. Eu queria, de alguma maneira, aparecer. E nessa de querer aparecer, ou me destacar no meio dos amigos, eu fazia tudo isso muito escondido. Em casa, eu parecia ser um santo, uma pessoa muito, muito bacana, aquele filho que minha mãe sonhava. As moças que vinham buscar ele, tudo gente bem de vida, né? O Luciano mesmo, só tinha carro importado. Destruiu uns 10, 12 carros. E o Rogério participou disso tudo. Se encontrava era só loucura. Era 24 horas chapado. Então, como que... 24, a gente vivia, a gente se alimentava de pó. A minha vida era uma desgraça total. Eu morava em Lucélia, morei um tempo em Lucélia. Meus pais moraram lá, meus parentes, e lá eu conheci o Rogério. Eu cheguei de carro importado aqui, moto importada, saí daqui de chinelinha, quase furado. Aqui? Aqui. O mundo do vício, nós estamos aqui numa roda de amigos, um tem cocaína, outro tem maconha, outro tem cigarro, outro tem a cola. Então nós vamos passar o cigarro de maconha, o baseado, e todos vamos fumar. Eu pensava, eu trabalho, eu dou um duro danado, eu mereço curtir um pouco, eu mereço ter esse prazer um pouco, não está me fazendo mal, não estou roubando os meus pais, não estou fazendo mal a ninguém, não estou matando, não estou roubando ninguém. Eu pensava dessa maneira, isso não vai me dominar, isso é bom para mim, me faz bem, eu até sou uma pessoa muito tímida e a cocaína tira a minha timidez. A cocaína me deixa mais desinibido. Então eu me sentia bem, sempre com esse pensamento. Jamais vai me dominar. Como toda pessoa diz, eu saio quando eu quiser, eu não sou viciado. Isso aqui é só um passatempo, é só o tempo que eu estou com eles. Isso é passageiro, não precisa se preocupar. Mas não fala nada para a mãe. Lá fora a gente não sabia, a gente acreditava tudo que ele falava. Então, se a gente perguntasse alguma coisa, ele fala, não, mãe, não estou fazendo nada de errado.
cocaína tem o glamour de parecer que é um estimulante da pessoa ficar com uma experiência mais intensa, né? Mais rápido, o pensamento ficar mais rápido, e aí que acaba tendo um apelo maior ainda para um adolescente nessas condições, né? Já não conseguia ficar sem a cocaína. Com isso, é claro que o meu salário já não dava. A minha irmã, ela descobriu que eu estava cheirando cocaína porque ela achou alguns papelotes de cocaína, na época era papelote, hoje é pino, e ela descobriu, não falou nada para minha mãe. Ela recebia pagamento, tinha vezes que ela chorava. Ai, meu dinheiro acabou, meu dinheiro acabou. Falei, mas acabou que jeito? No início que era só passageiro, até agora não passou. Tá aumentando, meu dinheiro não é mais suficiente, ele continua sem trabalhar. E ela então deixava de comprar as coisas para ela, para me dar o valor, para me dar o dinheiro. A minha preocupação era que ele roubasse ou que ele fizesse alguma coisa assim para sustentar aquele vício. Eu comecei então a traficar. E foi nessa época em que eu cheirava muita cocaína. A gente vinha cheirar aqui direto. Lotado, ficava o barzinho, que era o barzinho da faculdade. A gente entrava no banheirinho aqui, fechava a porta e botava as carreiras aqui dentro. Esticava em cima da carteira mesmo, botava a carteira, botava. Aqui esse barzinho tem história. Quantas noites aqui? Vivia no limite, arriscando a vida nas estradas, correndo muito, usando droga com o carro em movimento, a 200 por hora. Aí vinha prostituição, garotas de programa, noites em motéis. Então vinha essa sujeirada toda. E o prazer da droga, o prazer do vício, somado com amargo. Porque na hora que passava o efeito, aí vinha a depressão, aí vinha o vazio, aí vinha a angústia. Só que eu pensava, não tem problema, à noite eu cheiro de novo, à tarde eu cheiro de novo, vai passar isso aí. E eu ia controlando esse vazio, essa depressão com uma outra droga. Ele começou a dar problema, dormir de dia o dia inteiro, e saía a noite inteira. Chegava em casa às 6 horas da manhã. É uma vida de altos e baixos, de destruição. Foi nessa época em que a gente chegou a cheirar um prato de cocaína. A gente comprava muita cocaína, porque aí juntava os amigos e pessoas que tinham posses e condições, e aí a gente tinha muita cocaína, chegava a cheirar de metro, e eu precisava disso, eu precisava de muita cocaína. A pessoa vai ficando tolerante àquela droga. Então, se uma pessoa que nunca usou cocaína cheirar essa mesma quantidade, ela vai ter uma overdose, o risco de overdose é maior. Rapaz, olha só, a gente volta aqui, rapaz, 20 anos atrás, 19 anos atrás. Que loucura, não? O quanto que não cheirei cocaína nessa faculdade. Era de segunda a segunda usando drogas, e aí veio o crack, nessa época veio o crack. Normalmente, uma única vez já vicia o usuário. Ele mata muito rápido. O crack é a cocaína que pode ser fumada. Fumava 40 pedras numa noite, teve noite de fumar 100 pedras de crack. A gente saía nas ruas dando tiro em placas, nas estradas. Eu parei de estudar, parei a faculdade no 2º ano. Estava no tiro de guerra, que é o exército no interior. E foi a época que eu mais trafiquei, foi no tiro de guerra, porque eu me escondia na farda, e muitos que não usavam drogas no tiro de guerra, eles passaram a usar porque eu apresentei a eles e vendia para eles. Tô ali cheirando, tava eu mais uns 4. Aí vira lá na esquina, lá de baixo, para vir para cá, um carro com farol baixo.
Aí o pessoal falou, vamos jogar, vamos sair fora porque é alguém. Eu falei, não, é o Luciano, acabei de falar com ele. Quando para do lado do Opala da polícia. Rapaz, eu, com capacete cheio de papelote, tinha uns 50 papelotes. Eu meti a mão, joguei na grama, soprei o retrovisor. A polícia desceu, perguntou o que a gente estava fazendo, a gente falou que estava esperando umas meninas e tal. Daqui a pouco o cara bota a lanterna assim, o cara achou uns 10 papelotes. Queria levar todo mundo. Mas aí, como ele conhecia o pai de um, aí liberou a gente. Mas eu não cheirava não. O quê? Você não cheirava? Cheirava muito mais que eu. Você... Ô, formigona, para. Você era cabeçudo. Eu acredito agora que eu não consigo parar sozinho enquanto estiver nesse lugar, nessa cidade aqui de Lucélia. Não consigo. Se eu sair daqui, eu consigo. E aí, então, eu fui para Americana morar com meu tio. E eu, então, fui com essa intenção boa. Eu vou trabalhar, vou refazer minha vida e não quero saber de drogas. E o outro meu tio tinha um bar, um boteco. E eu disse assim para esse tio que eu morava, que estava muito bem, eu disse, eu vou lá ficar com meu tio Luiz no bar, até para ajudar ele, porque eu estou desempregado mesmo. Eu ajudo ele no bar, ele me dá um dinheiro e até sair uma oportunidade na empresa. E fui para o bar. E ali no bar, na frente do bar, tinha um amigo que eu conheci que fumava crack. E então, eu uni o útil ao agradável, que eu estava com vontade, a vontade continuava, o desejo pelo crack continuava, por todas as drogas, em especial pelo crack. Começamos a fumar crack juntos, e aí era pinga no boteco e crack a noite inteira. Eu tinha uma moto e eu vendia a moto para ir para a Americana. Eu vendi a moto, coloquei o dinheiro no banco e fui para a Americana. A gente fumou a moto, foi em 3 dias. Eu falo em uma semana, mas foi em 3 dias. Tava os horários na folha do banco, que ele ia de meia em meia hora no banco tirar o dinheiro. Tirava R$50, comprava 5 pedras e terminava de fumar, voltava mais R$50, mais R$20, mais R$30. Em 3 dias acabou o dinheiro da moto. Sair do crack é muito difícil. O índice de recuperação de usuário de crack é baixíssimo, porque ele, de fato, destrói vidas em muito pouco tempo. E não só vidas dos usuários, mas de famílias. Por isso que o crack é um problema de saúde pública significativo. Você tem, pelo menos no Brasil, aí, umas 5 milhões de pessoas que estão em casa, né, convivendo com algum usuário de crack. Que ponto que ele chegou. E ali não tinha dinheiro. Naquele dia, assim, uma quantia que pudesse, sei lá, resolver uma semana, um mês, um ano, não tinha. E o meu tio viciado no álcool, ele viciado na cachaça, que é uma droga extremamente depressiva ou depressora, e ele também não ligava, foi deixando, foi fazendo vistas grossas, ele já sabia que eu estava no crack, ele já sabia que eu estava nessa vida, disse para ele não falar para os meus pais, até um dia que eu briguei com ele, discuti com ele, e ele então me expulsou do bar, do boteco, e disse, eu vou falar para os teus pais. O meu cunhado ligou, falou, não quero mais o Rogério aqui. Aí eu já gelei, porque eu sabia o que era, e pior ainda, eu sabia o que estava acontecendo, meus pais não. Falou, não, aqui ele tem uns amigos e ele está usando droga, eu não quero mais ele aqui. Na cabeça do meu pai, assim, aquilo tinha, acho que talvez o pior golpe que ele podia ter recebido. Porque não fazia parte da nossa educação, não tinha motivo para aquilo. Meu pai ainda disse muito nervoso, não precisa mandar ele embora não, quem vai buscá-lo sou eu. Falei, gente, na minha família não tem nada disso. O meu filho fazer isso é incrível, né? Muito revoltada fiquei, muito, muito. Naquele dia, eu pensei comigo, eu acabei com a vida dos meus pais. Eu destruí a vida dos meus pais. Foi o que passou na minha cabeça naquele dia. Poxa,
Os meus pais eram as únicas pessoas que acreditavam em mim. Eram os únicos. Porque ninguém acreditava em mim. Os meus amigos sabiam quem eu era. O vício sabia quem eu era. Mas os meus pais imaginavam que eu era uma pessoa boa. Que eu era o filho que eles, de fato, sonharam, que eles imaginaram. E, de repente, eles recebem essa notícia. Esse dia, para mim, foi como se o chão tivesse aberto e eu caísse de cabeça. A droga, ela tá em todos os níveis sociais, ela tá em todas as cidades, desde as pequenas às maiores, e eu acho que é um dos fatores que mais destroem as famílias hoje. Quando eles descobriram, eu já tinha ido à igreja 2 vezes ou 3, com a irmã do Dilcinho que usava drogas comigo. A princípio eu fiquei meio assim, será que é possível mesmo? Será que ele vai ter essa força? Será que somente isso vai ajudá-lo? Porque já estava usando muito tempo. Eu vou conseguir provar para os meus pais que eu não sou aquele Rogério. Porque eles pintavam, e naquele dia eles pintaram uma imagem minha como se eu fosse um monstro. Aí eu disse o seguinte, só tem um jeito de mudar isso. Eu preciso conhecer esse Deus. Se eu conhecer esse Deus, eu acredito que um dia alguém vai me ver diferente. Por isso que eu sempre falo dessa passagem da última pedra. Porque aí nesse dia eu me entreguei a Deus, eu me rendi a Ele, eu falei com Ele. Mesmo sem saber falar, mesmo sem saber orar, mesmo sem saber quem Ele era. Eu disse para Deus isso aí, eu conheço todos os prazeres desse mundo, que me trouxeram só amargura, que me trouxeram só sofrimento, só tristeza, só fracasso, mas eu não conheço o Senhor. Disseram para mim que se eu conhecesse o Senhor, tudo isso acabaria. Então eu preciso conhecê-lo. E naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Amanhece o dia, no dia seguinte, o Dilcinho, ele bate na minha porta e me dá uma sacola com umas 30 ou 40 pedras de crack. É claro que 2, 3 dias antes eu ia abraçar essa sacola e ia viver aquele dia todo fumando, eu ia passar o dia todo fumando aquela sacola. Mas na hora que ele me deu aquela sacola de crack, olhei nos olhos dele e disse, se você quer ser meu amigo, nunca mais fale de crack, nunca mais me ofereça isso. Eu não quero crack, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu encontrei um ontem que é muito mais forte do que o crack. Eu falei para ele. Eu encontrei uma pessoa ontem, que a sensação, o prazer de estar com ele é infinitamente superior ao crack. Eu não quero o crack. E dei a sacola e ele foi embora. Fica no subconsciente ali, o seu subconsciente, o seu pensamento falando com você, a sua cabeça falando com o seu corpo. Fuma a última pedra. Depois você para. É só uma, não tem problema, é só hoje. Depois você vai parar, você já disse que vai parar, então é a última pedra. Então, esse pensamento falando com o meu corpo, dando ordens ao meu corpo, e ao mesmo tempo eu retrucando e dizendo, não, eu disse para Deus que não vou mais decepcionar, e que eu quero a vida que Ele proporciona. Então a vontade passava, meia hora voltava, e esse pensamento, esse comando do pensamento dizendo, vai lá, fuma a última pedra, depois você para, eu resistindo. Foram 3 dias de abstinência, de dores nos ossos, de não conseguir dormir, de dores nos músculos, no corpo, e eu realmente vivendo ali um inferno interno. No 3º dia, quando eu amanheço, quando eu acordo, parecia que eu nunca tinha usado drogas. Eu já não tinha mais esse pensamento de crack, de drogas. Eu já tinha uma outra visão, um outro entendimento. Bom, agora eu vou buscar Deus, eu vou fazer a minha parte com Ele, a promessa dele vai se cumprir, as promessas vão se cumprir, eu vou passar a viver uma outra realidade. E foi muito bom poder vê-lo e ver que ele estava com uma cara ótima e ver ele falando assim, realmente parei,
não uso mais nada, tô legal, tô limpo, não tenho mais vontade, tô recomeçando a minha vida. Esse encontro com Deus e nessa minha decisão de não fumar a última pedra, que proporcionou a minha cura, que proporcionou o livramento dos vícios, que fez com que aquele espírito que comandava a minha mente, comandava o Rogério, que comandava o meu coração, a minha vida, ele foi embora, saiu. E ali eu segui a minha trajetória indo à igreja todo dia, porque eu pensei, eu usava droga todo dia. Se eu usava droga todo dia, qual o problema de ir à igreja todo dia, se a igreja vai me fazer bem? A minha vida foi mudando, acabou o vício. Se você falar assim, mas teve uma recaída? Nunca. Desses 3 dias, depois desses 3 dias, teve vontade? Nunca. Teve desejo? Nunca. Teve vontade de usar droga? Nunca mais. Acabou, foi embora. Parece que eu sou outro Rogério. Ele conseguiu. E hoje ele pode ajudar as pessoas porque é algo que ele viveu. Ele presenciou tudo, foi com ele. Ele não está contando hoje uma história que ele ouviu dizer. Aconteceu com ele realmente. Aconteceu conosco, na nossa casa. O que ele já aprontou, então ele teve, vai ter para outras pessoas, né? Eu passei a ter, com Deus, uma vida nova. E aí eu não preciso nem contar quem sou hoje, como estou hoje, depois de 20 anos, se os meus pais ainda se decepcionam comigo, se eles ainda choram comigo, aí eu não preciso nem falar esses detalhes. Curado há 20 anos, tenho vida social, tenho família, tenho uma vida normal. E o principal, com a cura definitiva, que para muitos é uma coisa inconcebível. Tenho muito amor por ele, tenho muito orgulho dele ser bispo, mas para mim ele é o Rogério meu comum de sempre. Ele venceu, então pra gente olhar pra ele é uma superação, assim. E é gente da gente, é gente comum, não é um superstar, não é um super-homem, não é uma pessoa distante, é gente como a gente. E ele conseguiu, então quem quer vai conseguir. Os psiquiatras, as clínicas, que afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, mas hoje eu posso provar que vício tem cura. E se teve para mim, tem para você, tem para o seu familiar, tem a cura dos vícios para todos os que chegarem nesse tratamento. A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar, mas eu lutei contra uma voz ruim dizendo para eu voltar. Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra. Depois você nega, mas quando a voz de Deus ouvi, logo eu me decidi, pois a sua voz mais forte veio e me disse assim: não vale a pena tropeçar. É essa voz que está dizendo para você que tem cura, que tem solução, que tem saída, que está te chamando para esse tratamento. Chegando aqui, nós vamos lhe ajudar. Aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, neste domingo, às 3h da tarde. Você vai começar uma nova etapa na sua vida e em breve terá uma nova história também para contar. Vamos ficando por aqui. Chegamos ao final desse programa. Não esqueça de acessar o site aultimapedra.com. No site aultimapedra.com você tem mais informações sobre o tratamento e ainda consegue assistir esse programa pelo site e divulgar nas suas redes sociais para que outras pessoas descubram que vício tem cura. Um forte abraço e até lá.